Olá, alunos do 7º ano. De fato, agora vamos iniciar o 3º bimestre. Não fiquem preocupados com relação ao material, caso vocês não tenham recebido, é apenas a introdução à nossa unidade, descobrir quem somos. E essa unidade quer falar a respeito do quê? Quem é você? Quem somos nós, por exemplo? Com o porquê de eu existir? Eu existo, como eu consigo perceber que eu existo, por exemplo. Então, essa unidade vai trabalhar esses aspectos, né? Nesse sentido, na página 2, tem uma obra do artista Juan Miró, um artista espanhol, né, que nasceu no final do século XIX. Ele tem essa obra aqui, é um autorretrato. E tem alguns questionamentos que a gente vai fazer a respeito desta obra, que está logo na sequência aqui ao lado. Como fazer para saber se você e outras pessoas existem? Então vamos pensar na questão dessa obra. Isso aqui é um autorretrato, né? O que ele quis expressar com isso? Quais são os aspectos da vida dele que ele quis expressar nessa obra? Se eu dissesse que se eu não dissesse que era um artista conhecido, eu falasse que era apenas um desenho, vocês iam pensar provavelmente que essa pintura teria sido uma criança que tinha feito, né? Os traços parecem traços infantis, né? Então, o que ele quis expressar com essa obra, desse autorretrato? Será que ele quis expressar quem é ele de fato? Quais são? Que ele tem uma alma de criança, por exemplo. Então, é uma interpretação que a gente pode fazer. Esse autorretrato, cada um pode analisar de uma forma, né? Por exemplo, a forma de eu perceber o artista, se eu não conheço as outras obras dele, não conheço a biografia dele, talvez eu olhe com a minha interpretação sobre esse autorretrato seja de uma forma. Mas se eu conhecer já previamente as diferentes obras que esse artista possui, que ele já fez, né? E conhecer a biografia dele, talvez o olhar interpretativo, esse olhar que eu votei sobre a obra desse artista vai ser diferente, porque eu vou estar sendo influenciado de alguma forma pelo que eu ouvi falar dele, o que eu sei da vida desse artista. Então há toda uma interpretação a ser feita. A minha vivência de mundo, eu posso interpretar essa obra de uma forma, vocês podem interpretar de outra. Então são diferentes aspectos que podem ser interpretados nesse autorretrato. Então a gente tenta relacionar esses questionamentos aqui com a obra, o autorretrato, né, de Juan Miró. Como fazer para saber se vocês e outras pessoas existem? Como é que eu faço para saber que eu existo? Quais são os aspectos que eu posso mensurar da minha vida para dizer que eu existo? Na unidade passada, a gente falou sobre racionalismo, é uma metodologia, o que seria uma metodologia racionalista, né, de busca pelo conhecimento, né, busca pela verdade, a questão de você aferir alguma coisa através da racionalidade, do pensamento, da lógica, e do empirismo, que eu busco compreender o mundo através dos sentidos. No caso, como aquela frase de John Locke, né? Sinto, logo penso, né? A questão do pensamento dele, tenta expressar isso, né? Você, através de sentidos, você consegue perceber o mundo à sua volta, consegue formar conhecimento. Então, o conhecimento deve ser aferido através dessa capacidade dos sentidos, né? De a gente perceber o mundo à nossa volta. Quando eu pego algo pesado, eu percebo o peso daquela coisa porque eu toquei naquilo. Então, foi através do tato, através através da capacidade de mensurar esse peso, né? Então, é a busca pelo conhecimento através do mundo sensível, através desse mundo que eu toco nas coisas, né? O terceiro quesito aqui como você sabe que você é você? Como eu sei, como é que eu posso me diferenciar das outras pessoas? Como eu sei que eu sou eu mesmo? Então, esse autorretrato tenta mostrar isso. O artista não quis representar, como é que eu posso, fidedignamente
as suas características físicas. Ele provavelmente ele está representando algo simbólico, algo relacionado à sua personalidade interior, algo interior no caso, né? Sua personalidade, suas características de sua personalidade, sua essência, por exemplo, suas motivações, seus sentimentos, suas frustrações. Então, esse autorretrato não é algo ligado à questão física, provavelmente está ligada a algo simbólico, algo ligado a algo não tangível, que eu não posso tocar. Então, não tem como eu mensurar, de fato, a questão da sua representação. Cada pessoa vai ter uma interpretação sobre essa obra. E o que ele quis representar pode ser talvez eu não interprete da mesma forma. O que o artista quis, o autor quis representar na obra, no caso. Eu posso interpretar de outra forma essa obra de arte. Então, para cada um, vai ter um significado. Eu posso determinar algumas características da personalidade dele com base na obra dele, mas que de fato não seja relacionada à personalidade do artista. Outro ponto. Como os outros sabem quem é você? Então, como os outros sabem quem é você? Então, você pode dizer, por exemplo, que é através de suas atitudes, através da forma de você se expressar. Então, tudo isso é uma forma que os outros conseguem observar as suas características, né? O seu corpo pode ser uma referência, no caso de quem é você, a sua personalidade. Então, tudo isso está envolvido. Por exemplo, teve uma época que eu falei sobre o que era fenomenologia, né? Que é o estudo dos fenômenos, por assim dizer, né? Simplificando o que eu estou querendo falar. Então, a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, ele fala sobre isso. Ele diz que o ser humano percebe quem é ele através da interação, através desse corpo, né? Então, não há distinção entre corpo e alma. Eu sou um só, uno no caso, né? Uma pessoa, um corpo, uma alma, que é uma coisa só. Então, esse corpo interage com outras pessoas. Então, o limite do meu espaço corpóreo, da minha matéria, é distingue quem sou. E a minha interação com os outros faz com que eu forme a personalidade, através do contraste, né? Então, através desse contraste do meu eu com a outra pessoa, da interação com outra pessoa, eu formo quem eu sou. Então, a minha personalidade, a minha corporeidade é formada através da interação. Eu vou interagir de uma forma com o mundo que vai fazer com que eu forme essa personalidade. E as pessoas vão perceber essa personalidade através da interação comigo e formar a sua personalidade. Então, é uma forma de pensar. Então, existem diferentes formas de pensar, diferentes abordagens. Se a gente partir para o lado do racionalismo, né, de Descartes. Descartes fala que tudo que é conhecimento deve ser aferido através da lógica, da racionalidade, do pensamento. Então, uma pessoa sabe que existe porque ela pensa. Ou seja, logo naquela máxima, penso, logo existo. Então, a pessoa sabe que existe porque é um ser pensante, uma coisa pensante, uma coisa que pensa. Então, essa é uma forma de saber que existe. Se for a gente partir para John Locke, né, do empirismo, ele sabe que ele existe porque ele sente. Através dos sentidos, eu consigo aferir o mundo à minha volta. Aí, no quinto quesito, o quinto questionamento. O que o corpo diz sobre nós? Então, o que o nosso corpo pode falar a respeito de nós? Então, eu posso dizer que uma pessoa, você olha uma pessoa que é gorda, por exemplo, uma pessoa que é magra, a gente vai fazer alguma interpretação. Então, o corpo pode estar expressando como é que eu posso dizer? A nossa capacidade física de potência, de força. Pode expressar também se estamos felizes ou tristes. O corpo também expressa a questão da saúde, né? Quem está com a saúde boa, provavelmente vai expressar isso através do corpo. A pele vai estar boa também, né?
Então há inúmeros aspectos, mas o corpo não define, o corpo em si sozinho não define uma pessoa, a sua personalidade. A personalidade é formada não só por um corpo, é formada por fatores intrínsecos. Fatores estes como sentimento, vivências de vida, a sua essência, né? A questão da essência da pessoa, se a pessoa tem pensamentos bons, se a pessoa tem atitudes boas. Então, a personalidade é formada tanto com os fatores intrínsecos como os fatores extrínsecos. A minha personalidade, ela só... para ser considerado uma pessoa boa, não basta ter pensamentos. Eu tenho que colocar em atitudes, fazer algo. Então, as pessoas vão me perceber como uma pessoa boa quando eu tenho atitudes boas. Quando eu interajo com outras pessoas e respeito o espaço da outra pessoa, respeito o ser humano que a outra pessoa é. Eu tenho empatia por essa pessoa. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, que tenho essa atitude de considerar aquela pessoa como humana, com as mesmas características, entre aspas, né, de ser humano, eu percebo a humanidade do outro, eu me coloco no lugar do outro, eu formo minha personalidade. As pessoas me percebem como uma pessoa que respeita as outras pessoas, né? Que respeita a humanidade do outro. Então tem toda essa percepção ligada a essa descoberta de quem eu sou, né? E como as outras pessoas me percebem. E o que define a nossa personalidade? Eu acabei de traçar dos pontos que podem definir nossa personalidade. E o item 7, somos sinceros o tempo todo? Provavelmente não, né, pessoal? Às vezes, se a gente for sincero sempre, independente de circunstâncias, essa sinceridade acaba não sendo tão boa pra gente, né? Nem sempre tudo que é dito é bom. Às vezes algo é verdade, mas a gente tem que policiar essa verdade. A gente não pode toda a vida expor essa verdade, né? A gente acaba, às vezes, nos segurando, nos omitindo para não ofender uma pessoa, para não ferir o sentimento de outras pessoas, né? Então tem toda essa questão. Então nem sempre somos sinceros o tempo todo. Você pode discordar de mim, pode discordar também de alguns autores, contanto que você argumente. Então essa primeira aula, ela busca trazer isso, da questão da descoberta da nossa personalidade, da nossa essência. Quais os fatores intrínsecos e extrínsecos a nós, né? A questão da formação da nossa personalidade, tanto na interação com o outro, como na reflexão intrínseca nossa, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar para que minha personalidade melhore. E questão os aspectos relacionados também à existência. Como eu sei que eu existo? Como eu faço da minha existência algo proveitoso para a vida social e para a minha vida como indivíduo, né? Então, essa aula é apenas uma introdução. Quem quiser escolher um desses itens ao lado da pintura de Juan Miró, escolha um desses itens para debater no chat, né? Mas, de início, é apenas uma introdução. Caso vocês não tenham recebido ainda o material, então fica a critério de vocês a participação no chat, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.